Diante das inúmeras mudanças que aconteceram no mundo do trabalho nos últimos anos, tem ficado cada vez mais difícil de entender o que já mudou ou não na forma de fazer gestão de pessoas. E no programa dessa semana, o programa de entrevista semanal que te leva até os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, chegou a hora da gente bater um papo sobre esse tema. E a nossa convidada super especial para isso é a Daniela Diniz, diretora do Great Place to Work Brasil. Muito bem, pessoal. Para começar, como de costume, quero dar muitíssimo boas-vindas aqui à nossa convidada de hoje, a Dani. Como é que você está, Dani? Tudo bem? Tudo bem com vocês. Obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui, dividindo um pouco, né, desse turbilhão de coisas que a gente está vivendo sobre o mundo do trabalho. Maravilha. Você estava falando para nós ali na abertura, a Paty mencionou que você estava de férias, né? E você brincou que você já começou o ano com a sensação de que você está em abril, né? Exatamente. Acho que isso aí fala um pouquinho, parece que ele conta uma história aí sobre o futuro da liderança também, né? Nesse mundo que a gente vive. Mas vamos, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. E você, Paty, como é que você tá? Tudo bem, tô ótimo, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje também. A Dani, para mim, é uma referência em RH, então poder ouvi-la sobre esse tema e a gente discutir um pouco aqui, tenho certeza que vai ser muito legal. Então, vamos lá. Muito bacana, vamos adiante. Bom, antes da gente entrar no tema de hoje, é legal mencionar que a pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing 2024 da ForSales já está disponível para download gratuito. E esse ano a gente está com um volume recorde de amostragem de mensuração, então são mais de 380 cargos dentro da pesquisa. Então, para quem não baixou ainda, o link está na descrição. Agora sim, indo para o que interessa, né? Dani, para começar, conta um pouquinho sobre você e sobre a tua atuação no tema, né, do futuro do trabalho e da gestão de pessoas. Muito bom, gente. Muito, como já reforçando aqui, né? Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo incrível. Eu brinco com o meu filho que o meu trabalho é falar sobre trabalho, né? Há bastante tempo, né? Bastante tempo que eu transpiro essa temática aí na minha vida. Eu sou jornalista, foram 15 anos trabalhando na Editora Abril, sempre nas editorias de gestão de pessoas, né? Gestão de negócios com ênfase em pessoas, ali nas revistas que ainda existem, né? Porque no mundo de mídia é difícil isso, mas na Exame, na Você SA e na Você RH, e estou desde 2016 no Great Place to Work, hoje organizado como um ecossistema, né? Ecossistema Great People e Great Place to Work, é um conjunto de marcas trabalhando na frente de relações institucionais e conteúdo que me leva a estudar, né, esse mundo do trabalho e principalmente o impacto que a gente vem sofrendo na gestão de pessoas, né? O que eu costumo dizer, o mundo muda, o mundo do trabalho muda, a gestão de pessoas vem acompanhando também essas mudanças todas. Basicamente isso, né? Por isso que eu brinco que o meu trabalho é falar, é estudar, falar, viver o trabalho na sua essência. Muito legal. Dani, para a gente começar, queria te fazer uma pergunta, né? Quais são as principais mudanças que você vem enxergando, né? Você está estudando muito sobre isso, que aconteceram da forma de fazer gestão, né? Dos últimos 20, 25 anos aí para cá, né? Então, o que você percebe de mudança? Muita coisa, né, Paty? A gente tem o livro que eu publiquei ali, né, há um ano e pouquinho, né, que são 25 anos da história da gestão de pessoas e negócios nas melhores empresas para trabalhar no Brasil, e lá dá para observar bem, né, o que não muda e principalmente o que vem mudando, né? O que não muda, essa relação de confiança que continua sedimentando bastante as empresas, né, as boas relações de trabalho, mas quando a gente vai para aspectos, por exemplo, de liderança, né? O líder hoje do século XXI, né, num pós-pandemia, é completamente de um líder, né, do que se esperava de uma liderança em 1997, né, no começo da década de 2000, até no começo de 2010. As múltiplas gerações trabalhando, né, quando a gente começou a pesquisa, havia basicamente, fortemente, ali três gerações, mas basicamente duas gerações que se falava mais. Hoje a gente tem até 5 gerações, se bobear, né, veteranos ainda trabalhando, baby boomers, geração
geração X, Y e Z, né? Então você tem ali um desafio, né, etário mesmo, de diferentes perspectivas de vida e de carreira, a própria carreira, né? Então a gente falava muito em plano de carreira, né? O conceito de plano de carreira mais hierarquizado e estruturado, e hoje a gente fala mais em organizações baseadas em habilidades, né? O que acaba mudando completamente a forma como você trabalha ali a vida profissional mesmo das pessoas. A temática diversidade e inclusão nem se fale, né? Então, a gente lá atrás, né, pegando esse tempo que você colocou, 20, 30 anos, a gente mal falava sobre isso, né? Então, hoje a gente tem muito mais conhecimento para falar sobre isso e também, felizmente, mais práticas para compartilhar sobre essa questão. O conceito de modelos de trabalho também, né, que parece que ganhou mais força num pós-pandemia, com a história de vai todo mundo para casa. Eu falo que é um pêndulo, vai todo mundo para casa, agora é o híbrido, agora volta todo mundo para o escritório, mas enfim, a gente tem toda essa discussão muito viva, né, e para onde é que a gente vai, é a grande interrogação. Então, sob todos os aspectos da gestão de pessoas, a gente vê um movimento muito grande, né, não consegue, não dá para colocar assim, olha, aqui teve mais força, né, veio uma mudança grande em vários aspectos. E esse pêndulo em relação ao formato de trabalho, vamos combinar que ele oscilou bem rápido, né? Porque essa volta ao 100% presencial é algo que a gente como consultoria está vendo muito acontecer. E, enfim, é algo até preocupante, né? Como as pessoas estão desacreditando nos possíveis avanços das relações de trabalho, inclusive, porque o modelo de trabalho é um reflexo da relação de trabalho também. Então, a partir do momento que você exige que a pessoa fique 100% presencial, na minha leitura, posso estar errado, mas isso tem uma implicação de você não estar empoderando o colaborador e avançando a relação de trabalho, né? Mas enfim. A grande palavra aqui, acho que a Dani vai concordar comigo, é confiança. Esse é o grande ponto, né? Então, se você confia, você está trabalhando com adultos, ele precisa te entregar o resultado. Esse é o combinado. Mas se eu trabalho com comando e controle, aí é completamente diferente. E ficou muito evidente isso, né, de como falta essa confiança, né, falta trabalhar, então você vai para a linha que você está acostumado há anos, desde a era industrial, de que eu preciso ver para crer, eu preciso comandar e controlar, né, eu preciso ter a presença física, e eu concordo com vocês, né, quando a gente questiona as relações de trabalho ao voltar, né, ao que era antes, porque parece que a gente já tinha avançado no nível de maturidade com a pandemia, né? A gente colocou isso como um legado positivo da pandemia. A gente aprendeu a trabalhar à distância, voltamos ao híbrido, né, no modelo de confiança, porque é legal estar junto em determinados momentos. Então, e aí 2023 foi marcado pelo ano do retrocesso, né? Então, eu volto. E isso impacta em outras questões nessa relação de trabalho, que é o desengajamento. É o que eu tenho falado muito sobre a epidemia do desengajamento, né? Então, a gente viveu um ano de 2023 e entra já 2024 assim, com pessoas muito insatisfeitas com seus trabalhos, né? Muito desconectadas com seus trabalhos. Inúmeras pesquisas, não só nossas, mas de mercado, Brasil, Estados Unidos, Europa, mostrando que, principalmente entre os mais jovens, há um desencanto total. Então, isso é tão grave, porque eu que estudo trabalho há tanto tempo, falo que a gente saiu de uma relação de commodity, em que eu trabalho por sobrevivência, para uma relação de realização e de propósito, e agora a gente começa a questionar tudo isso e voltar para uma relação de commodity, a ponto de essas pessoas falarem, o trabalho é meramente sobrevivência, né? E parte disso é essa descrença com o mundo corporativo, né? Então, tudo isso implica, né? Tem várias implicações aí complexas para as
das empresas, né? Elas precisariam repensar um pouco mais sobre suas atitudes, o quanto que simplesmente fazer pessoas voltarem para o modelo 100% presencial, segunda a sexta, pessoas que já se provaram, não estou falando de indústrias e outras questões que não dá e tal, mas pessoas que já provaram que era possível trabalhar num ambiente diferenciado, híbrido ou remoto, o quanto que essa atitude traz uma consequência aí muito grave em outras questões, né? Nessa relação mesmo de confiança, de engajamento, da própria empregabilidade. Você sabe que ontem aconteceu uma coincidência que eu acho que conta uma história interessante em relação a essa involução, né, que a gente está tendo. Recentemente fui comprar um item na internet, acabei comprando, e depois de efetivar a compra eu fiquei sabendo que a empresa da qual eu adquiri o item era de um amigo meu, de um hobby que eu participo. Eu nem sabia muito bem o que ele fazia da vida, ele era dono dessa empresa, que é uma das principais empresas que vende aquele tipo de produto. E ele foi lá em casa entregar o produto, né? Eu elogiei bastante, falei, olha, parabéns, né? O teu produto, pô, é excelente e tal. E começamos a falar de empreendedorismo, ele virou para mim e falou assim, cara, mas esse negócio eu tô querendo sair desse business. Eu, puxa, mas como assim? Você é uma das maiores empresas desse segmento e tal. E ele, não, mas é um business de serviço e é difícil escalar com gente, né? Ele virou para mim e falou assim, eu falei, cara... Aí começamos uma conversa, daí fui fazer um diagnóstico, sem juízo de valor, né? Mas assim, por aí a gente vê um pouco do estado da arte, né? Como se fala no segmento de arte, né? Da fotografia do mundo do trabalho. Mas ele foi me traduzir o conceito ali do dia a dia da empresa, 100% presencial. Então, daí a pessoa querendo ir para um business escalável, de produto, né? Então, quer dizer, uma utopia moderna do empreendedorismo fácil e rápido, né? Uma utopia moderna de você ver o financeiro, não ver o humano ali. Então, acho que a gente está num momento assim de mundo um pouco do que uma crise uma crise de valores, uma crise de objetivos, uma crise de relações humanas também, né? Que eu acho que daí está o tom de por que tem tanta gente querendo voltar para o presencial, né? Que eu acho que seria um passo ali, né, da relação de trabalho, né? Do modelo de gestão do futuro, né, Dani? Eu não estou querendo colocar palavras na tua boca, mas o ponto 1 da relação de trabalho é a confiança, né? A gente volta para a palavra mágica, né? Isso que eu falo que o Robert Levering, que é o fundador ali do Great Place, né, que criou o Trust Index, que até hoje a gente usa ali, né, que é o índice de confiança, ele foi tão feliz ao descobrir que o que realmente faz as pessoas ficarem engajadas, felizes, contentes, animadas no trabalho, esse índice de permanência que a gente diz, tem a ver com você confiar na liderança, confiar nos pares, confiar na estratégia, confiar no negócio, confiar na sobrevivência do negócio, confiar nessas relações, né? Então, isso não muda, né? Até o que eu digo no livro, respondendo aí a pergunta da Paty, muita coisa mudou, né? O que não muda é entender que se você não trabalhar bem essa relação de confiança, não adianta você oferecer o melhor pacote de benefícios, né? Você trabalhar em outras questões, porque vai ficar falho, né? Você não consegue. E quando a gente vai para essa história toda mais recente que a gente está vivendo do pêndulo, né? Vai para casa, vai para o híbrido e tal, fica muito evidente isso. Então, começou a ficar escancarado quando as pessoas estavam no modelo ainda remoto, mas já algumas empresas comprando, né? Distribuindo softwares de controle, né? Que começou não, você está remoto, mas eu vou colocar um software de controle aqui para saber se você está digitando mesmo, se você está presencial, se a câmera está observando que você está lá. Então, assim, é o maior paradoxo, né? Deixa o livre pero non mútil. Exato. Então, começou já uma discussão em cima da questão do controle, ainda quando a gente estava naquela meio abertura de voltar. À medida que todo mundo vacinado, pandemia mais controlada, né? Deixando de ser uma pandemia, né? Você volta ao lugar que você sempre esteve, né? Então, a gente passa de uma... que é o que eu falo, né? Uma mentalidade muito industrial. Eu acho
acho que a gente fala tanto em futuro do trabalho, em futuro da gestão de pessoas, e o que a gente precisa trabalhar muito é essa mentalidade, né? Essa base, assim, se você não muda a sua mentalidade de que o trabalho, ele precisa ser o físico, eu preciso controlar, eu preciso dominar, eu preciso enxergar a carreira dessa forma, né? Essas outras coisas, esses outros termos são mimimi de moda. Você não muda a sua mentalidade, você não trabalha em relação de confiança, você não sobrevive no futuro, né? Você continua ali, porque você perde pessoas. E o que a gente está vendo, voltando para o desengajamento, é essa desconexão, né? Não quero mais. Pessoas que experimentaram um novo ali de 2020 a 22, né? Não experimentei novas carreiras, novas formas de trabalhar, e agora estão me encaixotando aqui de novo. Não quero, né? E aí, alto nível de turnover, né? Na nossa pesquisa das melhores empresas, é incrível, e a gente está falando de um grupo seleto, o tempo de casa dessas pessoas, o quanto vem ficando cada vez menor, então as pessoas vêm ficando cada vez menos nas organizações, né? Então, se lá atrás, né, esse número eu tenho de cabeça, porque para mim você tinha em 97, 5% da força de trabalho ficava até 2 anos nas empresas, ou seja, era a minoria, porque a maioria estava lá de 5 a 10, e 10 a 15 e tal. Hoje é 44%. 44% dos profissionais das melhores empresas para trabalhar têm até 2 anos de casa. Isso é um reflexo desse movimento que a gente está vivendo no pós-pandemia, de que, peraí, eu cheguei aqui porque eu quero agora um lugar novo, estou saindo de outro lugar que não estava legal, né? Então, é um reflexo desse movimento todo que a gente está vivendo. E Dani, acho que você trazendo isso, ou seja, se o meu profissional fica 2 anos numa empresa, e provavelmente, não sei se isso tende a piorar ou não, quero a tua opinião sobre isso, mas a forma de gerir para os próximos anos, ela vai mudar, obviamente. Então, o que você está vendo de mudança, né? O que a gente tem que se preparar para os próximos anos? Entender também, né, Paty, que assim, parte desses 2 anos, né, que eu citei, é o movimento que a gente está vendo, então essa dança de cadeiras, ele é preocupante, mas enxergar com os olhos de presente e futuro, ele é uma realidade, né, porque no passado a gente olhava e falava, nem esquentou a cadeira, não aprendeu nada, né, rotulava esse profissional. Então, se a gente olha com olhos do passado, a gente não fica só preocupado, a gente fica assim, né, desanimado, morreu, né, assim, taxa esses profissionais. Então, primeiro tem que ter essa maturidade de interpretação de cenário, né, então o mundo hoje é dessa forma, então as pessoas, elas naturalmente vão ficar menos tempo nas empresas, até porque existem novas configurações de carreira, né, existem pessoas que querem trabalhar um período mesmo, que querem trabalhar por projetos, que querem pensar em outras questões, então, como eu vejo, como gerir essas pessoas? Criando novas possibilidades, né, de carreira, de oportunidades mesmo para esses profissionais. Estar mais próximos desses profissionais, e isso obviamente passa pela liderança, para identificar qual é a cola, né? Assim, onde que está? É uma empresa multinacional? É ir para fora? É mudar de cidade? É estar aqui? É ir para outro lugar? É ir para outro grupo? É mudar de carreira aqui dentro? É fazer outra coisa? É trabalhar solo? É trabalhar para projeto? É trabalhar em squad? Então, assim, você tem inúmeras possibilidades para fazer com que esse talento fique lá 2, 3, 5, até 10 anos, mas com uma mentalidade diferente, de entender que as possibilidades hoje, elas são múltiplas, né? Então, por isso que a gente fala das organizações mais baseadas em habilidades como futuro, porque você enxerga um repertório de habilidades nesse profissional e aonde é que ele pode ser útil, né, na empresa, e desconstruindo um pouco a ideia do encarreiramento clássico. Né? É complexo, né? Não é fácil, a gente não muda assim a chavinha, mas ter esse entendimento de cenário, que mundo é esse que a gente está hoje, como que eu posso, respondendo a sua pergunta, como é que eu vou gerir no futuro? Então, pensando nessas possibilidades. E aí eu acho que aqui vou trazer o meu papel de gestora, né, enquanto tigre, enfim, a gente precisa trabalhar muito forte a liderança, porque se eu líder eu cresci, eu vim até aqui porque eu fiz um plano de carreira. Aí eu cheguei nesse lugar, e aí agora você está me dizendo que tudo que eu fiz não valeu de nada, porque para o futuro é completamente diferente. Então, esse mindset precisa mudar.
E aí, para mim, o grande chave, de novo, é a liderança, né? A gente estava conversando aí em outros episódios que para a diversidade, a chave é a liderança. Acho que para a grande maioria dos temas, a chave é a liderança, sem dúvida nenhuma. E Dani e Paty, eu acho que a Dani mencionou até agora 2 pontos bastante relevantes para dar um pouco do tom do que está mudando, né, nesse estilo de liderança. O primeiro foi a questão da confiança continuar sendo o núcleo duro da relação de líder-liderado, empresa-colaboradora. E o segundo, essa questão das novas relações de trabalho, né? Tanto em termos de durabilidade, longevidade, quanto em termos de formato, né? Eu queria que você terminasse esse desenho sistemático de mudanças, pontuando, né, de uma forma corrida, né, quais são as mudanças de fato em curso hoje que estão mudando a forma de gerir pessoas e de liderar, né? E qual é o núcleo duro que permanece, só para a gente ter uma visão panorâmica do assunto, e eu acho que isso vai ajudar eu e a Paty a ir pegando pedacinhos ali, aprofundando, né? Uhum. Acho que do que não muda, né, que você colocou no núcleo duro é isso, a gente vai ser repetitivo aqui em falar essa relação de confiança mesmo, né, como trabalhar isso. Eu concordo totalmente com a Paty, que hoje a liderança, ela aparece em todas as nossas pesquisas como a principal prioridade em termos de gestão de pessoas, o desenvolvimento dessa liderança, a mudança de mentalidade dessa liderança, porque é ela que vai fazer a transformação dos pontos que eu vou citar agora, né, dos principais pontos de mudança. Então, o conceito do que é talento na organização, por exemplo, né, isso mudou muito, né, e aí a gente fala também do conceito do que é talento lá atrás, no início do nosso trabalho, acho que a Paty já me ouviu falar isso, mas não existia nenhum pudor em falar que o high potential era o golden boy, e os melhores, os mais bem formados, nas melhores faculdades, e sempre nas mesmas carreiras e nos mesmos cursos. Então isso vai ampliando, né, até por uma questão de conceito de diversidade e inclusão, mas não só, voltando à questão de habilidades. Então entender que não é só o curso que fez, a língua que fala, a experiência passada, mas sim esse repertório presente. Então esse é um ponto de mudança crucial. Entender quem é esse talento para você aproveitá-lo da melhor forma. Em novos tipos de encarreiramento, como o segundo ponto que a gente citou aqui, né? Como é que eu crio novas possibilidades para essas pessoas permanecerem na minha organização de diferentes formas, né? Eu citei alguns aqui, trabalha por squad, então em projetos, né? Tem uma transição em vários pontos. Os próprios formatos de trabalho, a gente já falou, mas muda, né? De um presencial para um home office, para um anywhere office, mas onde que eu estou nesse pêndulo todo a outra questão. A parte de desenvolvimento, né? De desenvolvimento profissional, então saíram, sei lá, acho que ontem as habilidades no Fórum Econômico Mundial, as novas habilidades, então a gente volta para pensamento analítico, pensamento crítico, toda essa visão de mundo, como exigir aspas, né, isso dos funcionários, e vai caber à empresa formar a parte, não vai ter jeito, né, esperar que essas pessoas vão chegar prontas, não vão, até porque quando a gente vai para identificar habilidades, a gente fala da habilidade core, mas de habilidades adjacentes também, e essas habilidades adjacentes são aquelas que tem mais ou menos, mas deixo aqui lapidar, eu deixo aqui a empresa que vai ajudar a formar. Uma inteligência artificial que vem aí, né, substituindo várias das funções e ao mesmo tempo trazendo um rombo enorme de qualificação, né, não tem gente para fazer outras coisas e outras pessoas na rua, né, como é que eu supro isso, né, como é que a gente lida com essa questão? Parte disso é o desenvolvimento, né? Como que a gente está desenvolvendo essas pessoas além da caixinha básica, né? De ter uma universidade corporativa, de treinamentos mais clássicos e tal, não que não valha, mas a gente tem que olhar para essas habilidades, como que a gente consegue desenvolver isso, né? O próprio eu tenho um quadro aqui, né? Estou meio que lembrando das principais grandes mudanças e para onde a gente deve atacar e questionar. Eu lembro que a primeira linha desse meu quadro é que as pessoas antigamente desejavam, né, trabalhar em empresas de grande porte, né? Empresas assim, conhecidas. Eu não preciso dizer o que a Tigre faz no Brasil, tá? As pessoas sabem o que a Tigre faz no Brasil, assim, continua sendo um objeto de desejo, mas não somente,
né? Então, ela parte para o segundo momento de que o tamanho não importa da empresa, importa esse tipo de relação que eu vou ter lá dentro, pelo tempo que for interessante para mim, né? E a gente já está num terceiro estágio que a gente está questionando se é a empresa que eu quero, né? Ou se é, assim, empresas, né? Ou projetos, né? Então, como que as organizações estão preparadas para lidar com essas múltiplas possibilidades, uma carência de habilidades, né, e enxergar novos modelos de gestão. Muito bom. Bom, cada tema desse daria um Mais um episódio aqui. podcast Porque eu inteiro. nem falei de saúde mental É e isso. bem-estar, é uma outra questão que vem mudando muito, né? A parte também, acho que já me ouviu falar isso, a gente tinha muito claro a divisão entre equilíbrio, entre vida pessoal e profissional. E eu falo que isso não foi a pandemia escancarou, mas o smartphone já começou a unir tudo isso, né? O carregar o trabalho para casa, a casa para o trabalho, essas 24 horas da nossa vida ser uma vida única. A pandemia escancarou, de repente você tem ali tudo junto e misturado. Como é que a gente lida com questões de equilíbrio, né, de vida, de forma saudável, sendo que cada mês tem uma pesquisa nova falando do adoecimento das pessoas, né? Então, é um outro ponto. Paty, eu tô com uma ideia boa aqui, viu, de pergunta para Dani, para dar um contorno, porque de fato são muitos vetores aí influenciando a relação de líder-liderado, empresa-colaboradora. Então que eu pensei na seguinte pergunta, Dani, para dar um contorno claro para quem está nos assistindo. Traduz um pouco para nós assim, qual é o perfil do líder que vai mais funcionar daqui 10, 20 anos. Que acho que aí com isso a gente trabalha um conceito assim um pouco mais tangível do que vai ser funcionar, cobrado, né? ser cobrado e tal. Legal. E aí a gente encaixa dentro desse formato Bacana. todos os itens aqui que você mencionou, né? Legal. Porque tudo passa por esse líder, né? Por essa liderança que está fazendo esse meio de campo, né? E que vem sendo exigida dela esse novo papel e essa nova postura. Então, eu acho meio ousado a gente falar em 10, 15 anos no mundo que o ciclo muda tanto, né? Mas pensando nesse líder que eu sempre falo, esse líder pós-pandemia século XXI, é esse líder mais, meio que às vezes chovendo molhado com algumas palavras, mas mais empático, mais humanizado, né, é mais flexível, né, mais vulnerável, né, mais humano e menos super-homem. Então, durante muito tempo, a gente teve esses super-homens e mulheres maravilhas no ambiente corporativo, de que eu dou conta do recado, bate no peito e sou eu que faço, né, e com tudo que isso acarretava, né, de pressão, né, da grande pressão para ele, de não deixar, muitas vezes, sufocar a própria equipe, né, de não dar autonomia e não delegar, de ser a pessoa que mais aparece, né, ou seja, tinha a dor e os louros de toda essa posição, né, então era muito bom ser líder e era muito duro ser líder também, né, e esse estereótipo, ele permaneceu por muito tempo e está ainda no mindset de muita liderança, de que não, sou eu que sou, eu que tenho que dar a voz, eu que tenho que dar a diretriz, eu que tenho que dar a estratégia, eu que tenho que dar o norte, eu que tenho que fazer, né, então se colocar à frente da liderança. O que muda agora é justamente estar junto, né? Você sai dessa posição de estar à frente e estar junto. A gente tem o conceito ali do leader for all, né? Que é esse líder que está realmente, que é o for all para todos, né? Você está ouvindo todos da sua equipe, né? Tendo essa voz compartilhada, tira essa figura de super-herói e Mulher Maravilha e simplesmente fala, cara, não sei também para onde eu vou, para onde a gente vai, né? Até porque o mundo ele está mudando de forma constante, em intervalos cada vez mais curtos. Permitir os erros, né? Isso é bem importante também. O líder do passado, com uma figura de super-herói, uma que ele não se permitia errar e muito menos permitia a equipe errar. Então isso muda também nesse líder de hoje. Sim, eu sou falho, eu posso errar e eu devo permitir a minha equipe errar com parcimônia, obviamente, mas estimular isso, porque assim você consegue ter a criatividade e a inovação necessárias, né? Então, você está mais próximo, literalmente, da sua equipe, né? Isso quando a gente fala do humanizado, do líder mais flexível, do líder for all, é você conhecer as pessoas realmente da sua equipe. Então, durante muito tempo também, dentro do estereótipo
estereótipo da liderança, você tinha uma distância entre líder e liderado, que eu preciso saber quem você é do ponto de vista de cargo, né? O quanto você entrega. O nosso combinado está muito numa relação objetiva. Né? Você tem tanto para fazer, tanto para entregar em tal ponto, e a gente vai discutir isso. Hoje você tem que ter uma relação mais humana, ou seja, mais subjetiva. Então, conhecer além essa pessoa, é casada, é solteira, namora, não namora, tem filho, quer mudar, não quer mudar, onde mora, qual é o sonho dessa pessoa, né? Falar de sonhos. E por que isso é fundamental? Para suprir algo que a gente já falou aqui, né? As carreiras são múltiplas, as oportunidades são múltiplas, então, à medida que essa liderança conhece melhor a sua equipe, ela consegue também oferecer as melhores possibilidades, né? Então, eu só sei o que é melhor para a Maria, né? Porque eu conheço a Maria, né? Eu sei que a Maria ela tem um sonho de ter um projeto dela, né? Uma coisa dela. Será que aqui dentro não há uma possibilidade de eu fazer isso e ser melhor para todo mundo, né? Então, é esse o líder que essa postura da liderança que a gente espera hoje. E o que a gente percebe, vou aqui trazer alguns dados da Tigre, né? A gente faz essa avaliação e olha para a liderança for all ali que a Dani colocou, que os resultados começam a vir de maneira muito melhor para a companhia. Então, há uns 3, 4 anos atrás, quando a gente começou o trabalho com a Great Place, a gente tinha 20%, 30% de líderes for all. Hoje a gente está com 70%. A gente percebe um engajamento das pessoas absurdamente maior. Porque ele, de fato, está me ouvindo. O que as pessoas falam é assim, não, mas eu posso agora confiar no meu gestor, porque ele está me ouvindo, ele sabe o que eu quero. Que é exatamente isso que a Dani está trazendo. Então, acaba tendo benefício para todo mundo, né? Para a organização, para o líder, para as pessoas. Então, colocando na prática, Dani, é um pouco Ótimo, isso, né? Não, o exemplo da Tigre é fantástico, né? Porque vê e consegue, além da evolução ter sido muito fantástica, consegue trazer esse resultado e a gente volta para a relação que você citou de confiança. Agora eu confio, porque você sai de um monólogo em que o líder fala, exige, manda, cobra, para um diálogo, né? Agora eu falo e escuto, né? Então, isso muda a relação de confiança e, consequentemente, o engajamento. E muda a postura do líder, porque uma coisa é eu mando, você obedece. Quando a Dani traz, né, que eu preciso estar junto com a minha equipe, a minha postura precisa mudar. Porque de nada adianta eu te ouvir e fazer o que eu quero. Então agora tem que ter uma relação onde a gente vai conversar. Então as conversas difíceis, elas vão ser maiores. E a gente precisa trabalhar com isso também. E como equilibrar, né, esse novo formato de liderança com as velhas relações humanas, né? De que forma, aonde que eu quero chegar nesse ponto? A gente, ao mesmo tempo em que há esse avanço da necessidade do líder empatizar, mostrar vulnerabilidade e tudo mais, de outro lado a gente tem relações humanas ainda pautadas em ego, em poder, né? Quer dizer, velhas relações humanas, né? Relações de grupo, sobretudo em grupos, não tanto no individual, mas quando a gente expande para comportamento de grupo, a gente ainda tem muitas empresas que para a pessoa crescer ela precisa ser um cientista social praticamente, né? Ela tem que saber como se movimentar perfeitamente bem na dança das cadeiras ali. Como fazer, como o RH, né, que está nos ouvindo, pode entender como adotar esse ideal de liderança dentro de contextos de relações humanas mais pobres, né? Trabalhando com o extremo oposto do caso, né? Empresas que ainda estão num processo evolutivo, pessoas que ainda estão num processo evolutivo de amadurecimento, né? Acho que a Paty pode até responder melhor, porque saiu de 20% para 70%, né? Então fizeram um trabalho incrível ali de amadurecimento dessa liderança, mas a gente vê muito isso do lado de cá, né? Eu acho que o RH que nos ouve aí, né, sabe dessa dor, né? Muitas vezes eu falo com o RH fala, eu sei de tudo isso e precisa contar para o meu líder, né? Então é um pouco disso, é levar essa realidade para a liderança, é chegar para a liderança e falar, olha, vem cá, deixa eu falar para você que o mundo mudou, que as relações mudaram, que você tem hoje X gerações e que existem novas possibilidades de crescimento, que se precisa estar mais próximo,
criar, né, esse questionamento, essa reflexão ali da liderança, talvez como um primeiro passo, né, para fomentar isso, não, cair a ficha mesmo, né, então, de que aquela liderança, né, que fez sentido durante um bom tempo no mundo corporativo, não faz mais sentido hoje. Então, as pessoas precisam mudar seus comportamentos, e aí a gente vai para como mudar o comportamento, né? E cada empresa tem ali, né, diante da sua própria cultura também, e da proporção de líderes, né, mais ou menos resistentes, porque tem tudo isso, né? Tem os mais abertos, os mais resistentes, os mais velhos de casa, os mais novos de casa, né? Tem toda essa composição, saber qual que é o melhor cenário para você instigar, né, levar essa nova abordagem e desenvolver, né, essa relação mais pobre que você citou, né, humana, para evoluir nessa relação. E assim, a boa notícia, né, a gente tem um caso aqui vivo, é que dá para mudar, né, que a gente tem ali, é possível você mudar. E a notícia real também é que alguns vão sair, né? Então, existe, não quero, para mim não dá, eu sou ainda, a resistência não faz mais sentido, então, a empresa avaliar também o quanto que essas pessoas acabam contaminando as relações e empacando, né, esse avanço. Então, fazer essa leitura é fundamental. E talvez, para quem está começando, Rodrigo, pensar em falar a linguagem do negócio. Porque eu acho que aqui é um erro que a área de pessoas tem, de trazer muito o RHEs, né? A nossa linguagem, a maneira de falar. Porque se você traz número e resultado, dizendo assim, ok que você não acredita, mas você vai ter mais resultado, as pessoas vão estar, você não vai ter turnover, você vai ter, e traz em números, porque essa é a linguagem dessa pessoa. No final, a gente vai fazer o que a gente precisa. E ele vai ganhar o resultado que ele quer. Então tá tudo certo. A gente talvez quer muito doutrinar o outro aqui, né? Então vamos catequizar o líder. Talvez não seja o momento. Vamos aos poucos mudando, porque ele mesmo vai perceber isso, né? A Tigre tem um programa, enfim, que a gente liga para as pessoas da direção para a gente agradecer. Teve um resultado X que foi muito bom, eu ligo para um operador lá de fábrica, por exemplo. Olha, muito obrigada, essa semana você fez isso mudou o resultado da companhia. Gente, não dá 2 minutos a minha ligação. Mas é um resultado impressionante, porque as pessoas falam, a diretoria está me vendo, elas estão vendo meu trabalho, olha como isso está acontecendo. Então, você ganha de todos os lados, a pessoa fica engajada, porque ela quer continuar ali dentro daquele trabalho e as coisas vão acontecendo, você vai melhorando a relação de confiança. Então, mas é com o tempo. Também eu não sei, eu não consigo fazer as coisas, tem que mudar para ontem, não tem como mudar para ontem. Nós somos seres humanos também. Uhum. Não, muito legal o teu ponto, Paty. Quer dizer, a gente às vezes idealiza a coisa e tenta partir do ponto ótimo já do conceito Exato. da coisa, e o melhor ponto é talvez ir da dor da pessoa que está ali na ponta para o resultado que a gente quer atingir como RH, né? Perfeito, é isso Legal. aí. Muito bom. Vamos para mais uma aqui. Eu queria trazer um pouco de tecnologia, Dani, porque eu sei que você está estudando bastante isso, né? Como é que você acredita que a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes, né, elas vão afetar a forma como a gente vai gerir as pessoas no futuro, né? O que você está vendo? É tanta coisa, né, Paty? Cada hora aparece mais, então eu falei aqui, né, a gente saiu agora do FMI, né, colocando que 40% das ocupações, né, elas devem ser afetadas aí pela inteligência artificial. Quando a gente vai para as economias desenvolvidas, isso sobe ali numa ordem de 50% a 60%, alguns colocando até que funções, extrapolando as operacionais, que durante muito tempo se pensou, né, a inteligência artificial vai substituir empregos mais operacionais, não só, né, hoje a gente está vendo ali a inteligência artificial escrever livros e fazer análise e tudo mais, né,
né? Então, o quanto que está impactando é muito, né? E vai impactar mais ainda. Mas eu gosto muito da linha, né? Acho que o Bill Gates falou isso também agora semana passada, né? E já outras linhas dizendo que nenhum humano é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um humano com uma máquina. Então, eu acho que é nessa linha que eu me apego, né? Quando eu estudo a questão do impacto da inteligência artificial, a gente olhar não como uma vilã, mas como uma aliada, né? Estar perto, né? Se você está perto, está próximo, aprender a lidar com isso, né? As próprias habilidades aí apontadas no fórum diz muito isso, você ter essa capacidade de manusear mesmo, de entender, está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, eu sei mexer e sei usar ao meu favor, né? Para você ser um aliado e não um vilão. A partir daí, você consegue ter o melhor dos mundos, né? Você consegue ter os profissionais muito mais soltos para pensar em estratégia, em inovação, em algo que realmente vai trazer um impacto, que eu falo, para a sociedade. No final das contas, a gente trabalha para quê? Né? E voltando, olha, a gente trabalha para quê? Para o bem comum, para ter uma sociedade melhor, né? Ao menos eu acho que é isso que a gente deveria acreditar quando sai da cama, né? Estou fazendo algo bom para mim e para o outro, né? Se ter uma inteligência a seu favor e que você sabe aproveitar isso, você ganha um espaço enorme para fazer outras coisas mais estratégicas e, ao mesmo tempo, ter maior espaço para o seu bem-estar, né? Acontece que a gente vai ter certamente uma parcela pequena que vai fazer isso, né? Então, ter todo esse entendimento, toda essa capacidade de ser aliado e não vilão, você tem a gente falou um pouco de resistência da liderança aqui, de resistência de mudar, de empresas que voltaram ao modelo presencial, ou seja, a natureza, a tendência do ser humano é você ficar na sua zona de conforto, é você ter uma resistência à mudança, é você colocar uma distância entre o que está acontecendo ali de inteligência artificial, não, isso não me afeta agora e nem vai me afetar e não quero saber, e aí sim a gente tem uma consequência negativa, né, de ter uma carência muito grande, né, e vai ter essa carência muito grande de habilidades, que é esse poço de pessoas que não vão comprar a ideia e não vão se renovar e se reciclar, e aí as empresas vão, a gente já está vivendo isso, né, uma carência de habilidades e de pessoas, e ao mesmo tempo um desemprego. Então, aí, em vez de ser o melhor dos mundos, né, a gente vai ter o pior dos mundos. Então, é uma escolha, e por isso, de um lado, é uma escolha pessoal, o quanto que as pessoas estão tendo essa autoconsciência de que não, deixa eu abraçar isso, e também, falando do ponto de vista das organizações, o quanto que as organizações estão preparando os seus profissionais para isso. Né, que a gente falou aqui, eu lembro, quando eu trabalhava como editora na Você S.A., eu lembro de escrever uma matéria falando sobre a dificuldade já falávamos, né, quanto tempo a gente tem dificuldade de encontrar pessoas e habilidades e tal. O título da matéria era "Sobrou para a empresa". Sempre sobra para a empresa tendo que desenvolver, né? A gente não vai ter, então, assim, esperar que a gente vai ter um governo, um Estado que vai estar suprindo tudo isso, tal, é maravilhoso se tiver, né? Mas não vai ser suficiente. Então, quanto que as organizações estão se movendo nesse sentido, né? De olhar de novo para as habilidades novas, para as habilidades adjacentes, para aquele talento que não é completo, mas que aquele talento potencial e que ela pode, sim, estar ali, né, desenvolvendo com base em tudo que está acontecendo de novo em inteligência artificial para ter o melhor dos mundos. Você sabe, Dani, que eu sempre me coloco numa posição como líder de tentar mapear, né, essas habilidades alvo que são modelos desse novo formato de liderança, né? E uma coisa que eu sinto dificuldade na prática, né, é quando eu vou aterrissar isso para a prática do dia a dia. Quer dizer, como que eu faço de fato isso, minha consciência em relação àquela questão mudar? E aí eu me deparo com o seguinte ponto, da perspectiva interpessoal que nós temos sobre as coisas, né? Eu queria te perguntar sobre isso. Vou traduzir da seguinte forma. A gente veio de um modelo de relação de gestão, de liderança, baseada no conceito de
Líder sabe mais que o liderado, né? Liderado depende do líder para ter empregabilidade, para manter seu salário. A gente veio de uma perspectiva interpessoal, aonde, pela nossa geração, ela vê a relação líder-liderado numa ótica enviesada para esses paradigmas de estrutura verticalizada, hierarquizada, relação de poder, relação de conhecimento, conheço mais, sou melhor, conheço menos, sou pior. Qual é a nova perspectiva interpessoal que precisa ser incorporada? Quer dizer, quais são essas fantasias que precisam ser desconstruídas em relação à visão sobre o que é ser líder, né? Que era no passado e que é hoje. Como repaginar essa perspectiva interpessoal, né? Não sei se... Acho que você já deu a resposta aí, né, na sua própria pergunta. Acho que a gente falou um pouquinho também, né, que é desconstruir essa figura do eu sei tudo, né, eu banco tudo, eu tenho todas as respostas e sou eu quem vai resolver, né, que é o que a gente traduz ali do super-homem da Mulher Maravilha. Então, desconstruir esses estereótipos que fizeram parte, né, do que eu chamava de liderança e que foram eficientes durante muito tempo e que eu disse, ainda está na cabeça de muito líder, Mas né? o que precisa ser construído disso e como fazer isso, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que é necessário desconstruir a visão hierarquizada, mas qual que é a nova visão que precisa ser Deixa eu te ajudar aqui, vamos ver se né? faz sentido para vocês, mas para mim é autoconhecimento. Essa para mim é a grande diferença aqui, né? A partir do momento que de fato eu me conheço, porque muitas das vezes eu não tenho nem noção que eu estou nesta relação de poder, que é necessário, né? Ou seja, não, eu sei tudo. Porque hoje, vamos combinar que a liderança ela tem um papel muito mais de agregar, de unir, de juntar. Porque o teu funcionário sabe mais do que você. É só ele dar uma gugada lá e usar todas as inteligências e ferramentas que tem, que é isso. Então, o que ele não tem é a tua experiência. O que ele não tem, talvez, é uma visão mais estratégica. Então, o que você tem que fazer é unir tudo isso. Agora, para que ele possa fazer isso, ele tem que estar disposto a aprender com outro, que talvez tenha menos, ele acha que tem menos conhecimento. Ele tem que estar disposto a ouvir. E aí, para mim, a grande palavra é autoconhecimento. E entender, né, o que a gente trouxe aqui, né, entender esse cenário de que se espera dele outra atitude, né, isso não se aí. espera mais dele aquela atitude da década de 90 que funcionou nos anos 2000 ainda, então essa atitude de facilitador mesmo, e de um influenciador também, né, então muitas vezes ele vai traduzir a cultura da empresa ali, né, mas é o que a Paty falou, o funcionário sabe mais. Aliás, a gente tem uma premissa no nosso ecossistema de contrate sempre alguém melhor do que você. Exato. Né? Essa é a nossa premissa ali, né? Então, se contrata alguém, não importa se tem 20, 25 anos, né, se é recém-formado ou não, mas é que seja melhor do que você. Eu quero funcionários melhores do que eu, né, que saibam mais do que eu, que tragam a novidade. Então, eu acho que a gente desconstruir vários estereótipos que a gente já falou aqui, e concordo totalmente, Paty, assim, a partir dessa autoanálise, né, desse autoconhecimento. Quem sou eu como líder, né? Será que eu estou agindo ainda conforme a gestão passada, né? O que a equipe precisa de mim, o que a empresa precisa de mim, qual é o meu papel aqui dentro? Questionar esse papel, né? O papel hoje da liderança é muito diferente do papel que se esperava no passado, embora, né, ele pode questionar aqui a gente e falar, mas continua me cobrando resultados e metas. Sem né? dúvida, mas isso não vai mudar. É verdade. É verdade. Agora, o grande ponto é como é que eu entrego resultados e metas de uma maneira onde as pessoas queiram ficar na organização, onde eu tenha um ambiente muito mais saudável, porque eu vou ter muito mais custo, né? Porque eu tô falando de burnout, eu tô falando de depressão, eu tô falando de ansiedade, eu tô falando de turnover. Então, ele é uma outra perspectiva para você olhar também, né? O tempo voou aqui. Voou mesmo. Muito. Voou mesmo. Eu vou deixar você fazer as últimas perguntas aqui, Paty, porque eu acho que você pegou na essência aqui do... Eu adorei tua resposta ali. Acho que você tá pegando a essência do ponto aqui junto com a Dani.
Eu acho que, Dani, para a gente talvez fechar aqui, né? A gente está nos 5 minutos finais. Eu queria entender um pouco essa questão das múltiplas gerações ali, né? E aí, porque eu acho que esse é um grande diferencial dos últimos anos e a probabilidade disso acontecer mais no futuro me parece maior, porque as pessoas estão vivendo mais. E vão querer trabalhar mais, ou pelo menos ser útil, né? Acho que no final do dia, como as relações de trabalho mudaram, talvez você tenha muitas gerações numa mesma empresa. O que mais você pode me trazer disso, né? O que eu, enquanto RH, preciso aprender sobre isso, né? Ai, Paty, essa história das gerações, né? Às vezes eu falo, nossa, tem tanta coisa nova. Às vezes eu falo, parece que a gente está repetindo a mesma Tudo, história do passado. eu concordo. Né? Então, assim, eu até escrevi um artigo no final do ano passado falando que o Z é o novo Y, né? Então, assim, o Y é o antigo X. Porque a gente, no final das contas, a gente tem uma entrada de uma juventude, né? Que vem com todos os anseios e com pontos fundamentais de mudança, né, e impulsionando algumas mudanças. A geração X, quando entrou no mercado de trabalho, e aí a minha geração, né, acho que a nossa geração X, ela chegou questionando muito aquela relação de lealdade que existia da relação baby boomer com seu empregado. Então ela entra questionando muito aquilo. Pera lá, né, você foi tão leal e agora você está sendo aqui chutado para fora porque foi bem no momento dos downsizing, reengenharia e mudança. Eu não vou ser leal, não. Né? Não vou ser leal, eu vou para quem me pagar melhor. Né? E aí, você imagina o que foi a geração X para aquela realidade? São os rebeldes, os impacientes, os infiéis. E a gente começou a repetir os mesmos adjetivos quando a geração Y entra no mercado de trabalho, que começa a questionar, né, não a lealdade do X, que já nem era tão leal assim, mas aquela dedicação, né? Eu trabalho horas, né? O culto a ser workaholic. Aí chega o Y e fala: eu não vou ser assim, não, qualidade de vida, né? Aí como é que o Y é encarado? Infiel, não quer trabalhar, insubordinado, né? Tudo aquilo. Agora a gente está vivendo isso de novo com a geração Z. Né? Obviamente que existe um componente de tecnologia que muda o comportamento, isso sim, né? Então a gente tem uma mudança de tecnologia em intervalos cada vez mais curtos que afeta o comportamento dessa juventude, né? Então a gente que tem filhos adolescentes ali, né? Pré-adolescentes, adolescentes, a gente sabe que eles se relacionam de uma outra forma, eles assistem vídeos de outra forma, a vida social é outra. Então esse é um componente que é o mais gritante na mudança. Agora, os outros questionamentos, eles sempre existiram a cada entrada de geração, e que bom que existem. Então, acho que assim, a questão é a gente olhar para isso com uma perspectiva histórica e falar, pera lá, né, tem coisa aqui que é importante eles estarem questionando, porque é assim que a gente evoluiu. É assim que a gente evoluiu no nosso conceito de lealdade, e aí falar até de guerras de talento e fomentar melhores ambientes de trabalho, porque o talento, ele deixou de ser aquela commodity. Peraí, eu estou perdendo gente aqui, o X está indo embora, o que eu tenho que fazer? Melhorar meu ambiente de trabalho. Olha que importante que foi a rebelião do X. Olha que importante que foi a rebelião do Y, quando começou a questionar a qualidade de vida. Não, preciso melhorar um pouco isso. O workaholic não é ser legal. Foi importante. E o Z agora vem questionando o que a gente trouxe aqui no começo do programa, né? Falando sobre, pera lá, estão querendo voltar para o 100% presencial depois de experimentar uma vida diferente? Não vou, não. Né? Então, também vai trazer rupturas importantes e questionamentos importantes. Eu acho que vale a gente pensar nisso numa perspectiva histórica e estar aberto a aprender, né? Aprender com todos eles. E assim como do outro lado, também, como você bem falou, Paty, vivemos mais e vamos trabalhar mais, os jovens também estarem ali plugados nos mais experientes para também beberem na fonte. Pera lá, essa galera aqui sabe o que está falando, né? Tem coisa aqui que é experiência de vida e que vai nutrir. E aí, de novo, a gente tem o melhor cenário possível, né? De forma lenta, né? Que você falou, não é tudo que a gente está dizendo aqui são mudanças de comportamento, então levam tempo, mas que seja sustentável, né? Que seja uma relação ali interessante para todos os lados. E vai aumentar, sim, né? A gente quer que aumente, a gente quer viver mais e quer ser produtivo por mais tempo.
Muito bom. Eu acho que a gente termina com uma perspectiva de evolução. Eu fico com uma sensação melhor, assim, né? Porque a gente estava indo para um caminho de, puxa, tem muita coisa, talvez não vai funcionar. Mas vai, eu acho que o mundo de fato está evoluindo e para algo melhor. Mas a gente tem que estar adaptado a isso, né? Acho que é isso. Né, Paty? A gente dá passos para frente, às vezes a gente faz retrocesso. Faz. Né? Então a gente volta. O mundo do trabalho tem essa natureza de pêndulo, mas eu concordo com você. Se a gente olha numa perspectiva de novo histórica, caramba, avançamos. Muito. Né? Quando eu falo da própria presença da mulher no mercado de trabalho, é lento, não sei o que, mas avançamos. Então, em tudo a gente avança, com às vezes passos devagar, voltando um pouquinho para trás, mas eu também acho que a gente termina aqui num sentimento de evolução. Que bom. É um pêndulo andando para frente. E ainda bem. Né? Ele está correndo um trilho linear para frente. Muito legal, Dani. Puxa, muito obrigado mesmo aí pelo teu tempo aqui com a gente, né? Em nome do programa, meu, da Paty, da Paula, né? Que também nos ajuda aqui no dia a dia. E queria te passar a palavra aí para você encerrar o episódio de hoje com uma reflexão final, um recado, alguma coisa que você esqueceu de mencionar. Quando a gente fala, né, Paty, a gente sempre fica com essa sensação de, puxa, devia ter falado isso. Então, se você pensou em algo que você deixou de falar, a hora é agora. Nossa, a gente falou tanto, foi maravilhoso, agradeço aí mais uma vez o convite, né? Acho que, como a Paty falou, passou voando, a gente falaria muito mais, acho que pensar em outros aspectos, né, só daria novas conversas, sem né? Dúvida, dão muitos ganchos, né? Todo esse conceito do que é qualidade de vida hoje, com suas implicações em saúde, né? Acho que faltou talvez a gente abordar isso, né? Pincelamos só, mas está dentro desse contexto de evolução. Acho que como o recado é que o mundo do trabalho é fascinante, né? E ele a gente e não é linear, né? Então a gente anda, volta, se arrepende, dá mais alguns passinhos, novas gerações entrando, questionando, né? Derrubando práticas, né? Práticas que não fazem mais sentido, que já fizeram muito sentido no passado, e essa é a beleza, acho que está disposto, está aberto ali a desconstrução de estereótipos, né, a autoconhecimento, a mudança de mentalidade, que na final de contas é isso que vai trazer a transformação ali na ponta. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso, Dani. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todas e todos que estão nos acompanhando até aqui. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo Gestão de Pessoas.